Paixões. Definição de paixão: movimento violento, impulsivo, precipitado do ser para o que ele deseja. Atração muito forte que se sente por alguma coisa ou pessoa. Livro dos Espíritos, questão 907. O princípio das paixões, sendo natural, é mal em si mesmo? Não. A paixão está no excesso acrescentado à vontade, já que o princípio foi dado ao homem para o bem, e as paixões podem levá-lo a realizar grandes coisas. E no seu abuso é que está a causa do mal. Livro A Gênese, capítulo 3, item 10. Estudando-se todas as paixões, e mesmo todos os vícios, vê-se que as raízes de umas e outros se acham no instinto de conservação. O instinto enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque esta domina a matéria. O espírito tem por destino a vida espiritual. Porém, nas primeiras fases da sua existência corpórea, somente as exigências materiais lhe cumpre satisfazer, e para tal, o exercício das paixões constitui uma necessidade para o efeito da conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Mas, uma vez saído desse período, outras necessidades se lhe apresentam, a princípio semimorais e semimateriais, depois exclusivamente morais. Todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, visto que, a não ser assim, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. No abuso é que reside o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente escolhe entre o bem e o mal. Livro dos Espíritos, 908. Como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? Uma paixão torna-se perigosa no momento em que deixas de governá-la e resultar em qualquer prejuízo para si ou para outros. Kardec comenta: as paixões são como alavancas que aumentam 10 vezes mais as forças do homem e o ajudam na realização dos objetivos da providência. Mas, se em vez de dirigi-las, o homem se deixa dirigir por elas, cai no excesso e até mesmo a força que em sua mão poderia fazer o bem se volta sobre ele e o esmaga. Todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou necessidade natural. O princípio das paixões não é um mal, uma vez que repousa sobre uma das condições providenciais de nossa existência. A paixão, propriamente dita, conforme habitualmente se entende, é o exagero de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e esse excesso torna-se mal quando tem por consequência um mal qualquer. Toda paixão que aproxima a pessoa da natureza primitiva a afasta da sua natureza espiritual. Todo sentimento que eleva a pessoa acima da natureza primitiva revela a predominância do espírito sobre a matéria e a aproxima da perfeição relativa. Do livro Após a Tempestade, de Joana de Ângeles, capítulo Paixões. A força da emotividade que propele o homem à paixão procede do íntimo do ser espiritual, transformando-se em reação orgânica, através da qual se alça aos cumes do enobrecimento ou derrapa nas valas das torpes viciações em que se perverte. Quando o ideal de edificações do bem, sob qualquer aspecto manifestado, se apresenta forte e dominador, é a paixão que arrebata a criatura, fazendo-a alterar rotas, remover obstáculos e vencer problemas. Jesus, dominado pela paixão do amor no seu mais elevado grau, doou-se a fim de que os homens, por meio de suas lições, pudessem se encontrar, marchando na direção do reino de Deus.
Livro dos Espíritos, questão 909. O homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Sim, e algumas vezes com pouco esforço. É a vontade que lhe falta, como são poucos entre vocês os que se esforçam. 910. O homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar suas paixões? Se ele orar a Deus e a seu protetor, com sinceridade, os bons espíritos certamente virão em sua ajuda, porque é missão deles. 911. Não existe paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade não tenha o poder de superá-las? Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Querem, mas estão bem satisfeitas que assim não seja. Quando o homem não acredita poder vencer suas paixões, é que seu espírito se satisfaz nisso, por consequência de sua inferioridade. Aquele que procura reprimi-las compreende sua natureza espiritual. Vencê-las é, para ele, uma vitória do espírito sobre a matéria. 605-A. Assim, além de suas próprias imperfeições, das quais o espírito deve se despojar, o homem tem ainda que lutar contra a influência da matéria? Kardec comenta. As duas naturezas que existem no homem dão às suas paixões duas origens diferentes. Uma vem dos instintos da natureza animal, outra das impurezas do espírito encarnado, e que simpatiza mais ou menos com a grosseria dos apetites animais. Purificando-se, o espírito se liberta pouco a pouco da influência da matéria. Submisso a essa influência, se aproxima da brutalidade. Despojado dela, se eleva à sua verdadeira destinação. 933. Se muitas vezes o homem é o causador de seus sofrimentos materiais, também será dos morais? Mais ainda, porque os sofrimentos materiais são algumas vezes independentes da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, enfim, são torturas da alma. Kardec comenta. O homem é muitas vezes infeliz apenas pela importância que dá às coisas deste mundo. É a vaidade, a ambição, a cobiça frustrada que fazem sua infelicidade. Se ele se coloca acima do círculo estreito da vida material, se eleva seus pensamentos ao infinito, que é a sua destinação, as contingências da humanidade lhe parecem, então, mesquinhas e fúteis, como as tristezas de uma criança que se aflige com a perda de um brinquedo que representava sua felicidade suprema. 912. Qual o meio mais eficaz de combater a predominância da natureza corpórea? Praticar a abnegação. E para encerrar, as paixões são os ventos que enchem as velas dos barcos. Elas fazem-nos naufragar por vezes, mas, sem elas, eles não poderiam singrar. Voltaire. Ficamos por aqui, agradecidos e pedindo sempre, Jesus, esteja conosco.